Olá, doutorinhos e doutorinhas, bem-vindo ao Med Entendido. Essa é a série Anamnese e agora nesse vídeo iremos falar sobre ISDA, que é o interrogatório sobre os diversos aparelhos, os antecedentes pessoais e familiares, os hábitos de vida e as condições socioeconômicas do nosso paciente. O interrogatório sobre os diversos aparelhos é uma parte da anamnese onde você se volta ao paciente como um todo. Essa volta ao paciente como um todo é especificando que esse paciente não é apenas aquele sintoma que a gente fez na história pregressa dele. É nesse local que você vai definir o paciente que ele existe outros aparelhos e esses aparelhos merecem também uma atenção. Você vai aprender com o tempo que o ISDA ele vai se direcionando cada vez mais, à medida que vai evoluindo as especialidades, para a sua área, para aquela queixa do paciente. Mas você, como acadêmico de medicina, não pode deixar de fazer esse ISDA completo, porque o acadêmico de medicina se aprende fazendo. Então é importante fazer essa anamnese completa, principalmente o ISDA. O ISDA ele começa com o geral e depois ele se localiza para a cabeça e desce no sentido crânio-caudal. Como assim, João Lucas? Os sintomas gerais, a gente está conversando sobre febre, sobre astenia, sobre perda de peso. De pele e anexos, a gente vai conversar se o paciente teve uma alteração ungueal, se o paciente teve uma alteração capilar, se o paciente teve alguma alteração de varizes, se teve alguma equimose, se teve alguma púrpura. Então, tudo isso é investigado em cada um dos aparelhos do ISDA. Em cabeça e pescoço, você vai verificar a região ocular e globo ocular, você vai verificar como está a visão desse paciente, se há uma amaurose ou não, se há nesse paciente um desvio ocular, que a gente chama de um nistagmo, ele está tendo um nistagmo, que é um tremor ocular, se esse paciente está tendo alguma alteração nessa região ocular. Na região de nariz, cavidade nasal, na região cavidade bucal, na região otológica. Então, se o paciente está tendo uma otorreia, uma otorragia, tudo isso tem que ser investigado em cabeça e pescoço. Se há alguma nodulação apareceu no pescoço, se há alguma queixa de dor em região cervical, tudo isso tem que ser analisado. E o interessante de falar do ISDA é que para o acadêmico de medicina e para o médico é importante ter em mente todos os passos e sintomas dos devidos locais. E para isso é necessário você ter acesso à bibliografia base. Então, a nossa bibliografia, ela te dá um roteiro com todas as perguntas que devem ser feitas aqui no ISDA. É uma parte longa da anamnese, mas é importante você fazer. Por exemplo, no tórax do paciente, você vai investigar a anatomia do tórax. Então, você vê pulmão, você vê coração, você vê se esse paciente está tendo dispneia, então no respiratório, você vê se esse paciente está tendo palpitação, então no cardíaco. Cada um desses sintomas é de acordo com a anatomia. É a maneira mais fácil de se lembrar o ISDA de forma completa, porque é uma parte longa da anamnese. Mas assim, como você vai ter a colinha na hora da anamnese, essa é uma parte fácil de ser feita. Uma coisa que todo mundo esquece, a nossa dica entendida aqui, é que durante o ISDA você tem que caracterizar os sintomas. Não se pode esquecer de caracterizar os sintomas. Você tem que fazer uma nova história em cada sintoma que o paciente disser. Se o paciente tiver uma dor no ouvido, você vai dizer, paciente refere otalgia. Aí você tem que caracterizar o início dessa otalgia, você tem que caracterizar a localização, se é direita ou esquerda, você tem que dizer a intensidade, se irradia ou não irradia, quais os fatores associados, quais os fatores de melhora ou piora, como evolui essa doença, tudo isso tem que ser caracterizado. Então, é como se você estivesse fazendo uma nova anamnese de cada sintoma desse paciente. É uma parte longa da anamnese, como eu já falei, mas é uma parte importante da anamnese. Depois do ISDA, você vai para os antecedentes pessoais. Antecedentes pessoais podem ser divididos em dois grandes grupos. Os antecedentes pessoais fisiológicos e os antecedentes pessoais patológicos. Os antecedentes pessoais fisiológicos é para você saber se está ocorrendo tudo normalmente no desenvolvimento desse paciente. Desde o nascimento e gestação, principalmente na pediatria, a gente conversa isso, o desenvolvimento neuropsicomotor e o desenvolvimento sexual. De gestação e nascimento é você saber qual Apgar
do nascimento desse paciente, se for uma criança, é importante saber qual o peso ao nascer, o tamanho ao nascer, o parto foi normal ou não, se houve intercorrência na gestação. Tudo isso é importante falar aqui sobre essa criança. E o desenvolvimento neuropsicomotor é com quanto tempo essa criança controlou o esfíncter, com quanto tempo ela começou a engatinhar, com quanto tempo ela começou a andar, com quanto tempo essa criança começou a lalação e o processo de fala. E assim você vê se isso tudo neuropsicomotor está desenvolvendo de ordem cronológica ou não. Isso são perguntas muito mais feitas na pediatria, deixando bem claro. Mas existem algumas patologias que afetam a adolescência que você tem que resgatar isso na história desse paciente. O desenvolvimento sexual e púbere do paciente é importante ser perguntado. Quando foi a menarca, quando foi a sexarca, quando foi a telarca, que são os principais termos cobrados aqui no desenvolvimento sexual desse paciente. E quanto ao patológico, é muito importante saber os antecedentes pessoais patológicos, porque os antecedentes deles podem ter relação com as doenças atuais. Tem que saber se esse paciente tem um processo de hipertensão, um processo de diabetes, um processo de dislipidemia, que são doenças já diagnosticadas por um médico. Se ele tem alergia ou trauma ou fez alguma cirurgia prévia. Mas uma das coisas mais importantes de toda a anamnese é saber isso aqui, ó, que é a nossa dica entendida. Se o paciente toma ou não medicações. Se esse paciente toma medicações, saber quais são. As medicações te dizem qual doença esse paciente tem, para que ele trata essa doença e qual a gravidade da doença a partir da quantidade de medicamentos que ele toma para controle daquela doença e da posologia. Então, a medicação te dá muitas informações. Nunca esqueça de perguntar as medicações que o paciente toma, ok? De antecedentes pessoais é isso, a gente vai entrar agora na nova parte da anamnese, que são os antecedentes familiares, e é nesse momento que a gente lembra que a gente tem que saber quais as patologias que afetam pai, mãe, irmãos, filhos, tios, avós. Por quê? A maioria das doenças na medicina são doenças multifatoriais. Há um componente tanto ambiental quanto um componente genético. E as doenças que têm esse componente genético são doenças que vão ter uma hereditariedade, se desenvolvidas em um ambiente propício. É importante investigar isso. É importante você ir atrás disso. Só que você tem que lembrar, por obrigação, que o cônjuge não é parente. Não é porque o cônjuge tem uma doença que aquela pessoa também vai ter a doença. Não há uma relação entre eles. Apenas uma relação familiar. Não há uma relação genética. Não esqueça disso, porque muitas vezes você se confunde com doenças que um cônjuge tem, pensando que o outro cônjuge também vai ter. Nem sempre isso ocorre, porque eles não têm a mesma rede genética. Tudo bem? A menos que caso existem exceções de consanguinidade. E isso já são exceções à regra. Ok? Então, terminados os antecedentes familiares, a gente vê os hábitos de vida e as condições socioeconômicas do indivíduo. Os hábitos de vida, você vai ver como é o dia a dia dessa pessoa, em relação à sua dieta, à atividade física e à sua atividade comportamental, em relação ao sexo, em relação a consumo de álcool, drogas, tabagismo. Existe uma frase que é nossa dica entendida de hoje para marcar como você perguntar de maneira a não ser tímido e nem de maneira a constranger o paciente. É ser rápido e direto. Ser assim, ó, bebe, fuma, usa droga? Se bebe, fuma, usa droga, ele vai afirmar ou não. Mas de maneira rápida, bebe, fuma, usa droga? Fala isso e o paciente ele vai entender e ele não vai se sentir constrangido e vai te responder de forma correta. Então não esqueça, bebe, fuma, usa droga? Tá bom? A partir daí você pode pular dos hábitos de vida para as condições socioeconômicas, que vão te falar as condições de moradia desse indivíduo e se há um ajustamento familiar ou não. As condições de moradia, eu quero saber quantos quartos há na casa, quantas pessoas moram nela, se há acesso a rede de saneamento básico, se há acesso a um controle de lixo e atividade seletiva. Eu quero saber se há acesso à internet, à luz. Então, tudo isso eu tenho que saber as condições de moradia desse indivíduo. Assim como a maneira com que eles se relacionam. Se há um ambiente harmônico naquele lar ou não, para saber o ajustamento familiar. Dado isso, a gente finaliza a parte de anamnese. Essa parte de anamnese é um conteúdo extenso na semiologia. Nossa referência bibliográfica é o Porto, 7ª edição, que é o Porto Exame Clínico
ele traz para a gente todo esse perfil do exame clínico na anamnese, na história. Vamos deixar na descrição do vídeo toda a nossa referência que foi usada para produzir esse vídeo. Não esqueça que esse vídeo é um vídeo resumo, que você tem que ler o capítulo do livro para poder ir melhor cada vez mais na medicina. Não esqueça também que a medicina é aprendida fazendo. Todas as vezes que você puder executar uma anamnese completa, execute. Não se preocupe com o tempo. No início vai ser um processo longo. Com o tempo você vai adquirindo a agilidade. E conte conosco também do Med Entendida. Deixe aqui no comentário sugestões, dicas para a gente. Assim como a gente vai deixar dicas para vocês cada vez mais com a Dica Entendida. Deixe seu like aqui, ative aqui em cima a campainha para você receber as notificações dos nossos vídeos. Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas. Vá nas nossas redes sociais, que é o Instagram, Med Entendida, ou o Facebook, Med Entendida. E lá você vai nos acompanhar frequentemente.